Olá, cá estou eu de novo, Carlos Piteira, investigador do Instituto do Oriente, a dinamizar aqui mais uma conversa sobre Macau, ou se quiserem a rúbrica Falar de Macau, que está inserida no podcast do Asian Talk, que é falar sobre a Ásia, e o Instituto do Oriente acabou por privilegiar esta rúbrica de salvaguardarmos, né, e mantermos esta linha da tradição de Macau no campo da investigação e não só, em que procuramos estar à conversa com pessoas que estão ligadas a Macau de uma forma ou de outra, com os seus afetos, as suas vivências, as suas preocupações. E hoje temos aqui aquilo que eu poderia chamar um jovem macaense, que apesar de já não ser tão jovem, mas para mim, como é da nova geração de macaenses, o meu amigo Miguel Cano, que está em Macau e que se cruzou comigo em imensas situações cá e lá, e que eu tenho muito gosto em estarmos aqui a trocar algumas palavras e reavivarmos, não é, Macau para esta situação de mantermos um podcast em que tenha Macau como linha fundamental. Olá, Miguel, como é que estás, antes de mais? Olá, Carlos, é sempre bom estarmos à conversa, não é? Mais uma vez. E agradeço o convite para participar neste projeto, nesta iniciativa. Para mim é fundamental, até porque cada vez eu tenho sempre mais dificuldade em captar jovens, não é? Porque a minha geração e tu disponibilizares para mim é ótimo, porque fico sempre com uma visão que é aquela que eu ando à procura, né? Às vezes, é a visão das pessoas mais novas, que têm obviamente uma perspectiva e uma sensibilidade diferente da minha. E é com muito gosto, né, que abrimos aqui a nossa conversa, né? E começava a colocar o que é Macau para ti, do ponto de vista, né, de pessoa, né? Hum, Bom, eu como nasci em Macau, não é? E também os meus pais e os meus avós, eu vejo Macau como a minha casa, um bocadinho quase um, o único sítio que me identifico mais onde estou, diria. Muito por causa da língua que se fala, por exemplo, o cantonense e o português. Eu vejo muito Macau como um sítio onde eu identifico como uma casa, naturalmente. Eh, tu cresceste em Macau, né? Portanto, dá-me lá assim só em breves tópicos, né? O teu percurso, né? Até chegares aqui. Bom, então, sim, Macau foi onde eu nasci, até na altura em que foi na altura da universidade ou assim nos ensinos assim mais avançados, diria. Quando eu, por acaso, eu fui para Portugal enquanto ainda estava na secundária, na escola secundária. E depois fiz o liceu, acabei o liceu em Portugal e depois comecei a universidade em Portugal, em Lisboa, e depois pelo meio passei por Inglaterra e depois Macau, e depois voltei para Macau, já depois da universidade. Mas viveste em Lisboa também, né? Vivi em Lisboa durante 7 anos. hum, e depois, enquanto fui para a Inglaterra, foram mais 3 anos, mas esses 3 anos estava sempre ligado a Portugal, a Lisboa também. Uhum.
Tu acabas por ter um percurso que é um bocadinho o percurso desta nova geração, né? Nascem em Macau e depois vão por aí fora, e nem todos regressam a Macau, né? Ou seja, ficam espalhados aí pelo mundo fora, né? No teu caso, regressaste a Macau, e já estás aí há quantos anos agora, desde o teu regresso? Eu voltei em 2006, portanto já vão Eh, 15, 15 a 6 15 anos. anos. Portanto, essa é que é uma parte interessante, porque provavelmente a maioria dos teus patrícios, né, fizeram um percurso idêntico ao teu, e provavelmente uma boa parte deles está pelo mundo fora e outros estarão aí em Macau. Encontraste muita gente da tua geração aí, ou voltaste a... Eu diria que acho que no meu caso, em 2006 propriamente dito, eu acho que tem muito a ver com o que se estava a passar em Macau nesse momento, nessa altura, porque acho que antes disso muita gente optou por estar fora de Macau ou não teve essa oportunidade de regresso muito por causa do trabalho existente em Macau. A mim calhou-me numa altura em que Macau estava-se a desenvolver, estava a começar a desenvolver várias áreas diferentes, e que estava num momento em que Macau estava mesmo a precisar de pessoas para lá trabalhar. E isso chamou muita gente de volta, trouxe muita gente de volta, e eu fui um deles, basicamente, porque também trabalho numa área em que, na regra geral, muitas das vezes as pessoas não escolheriam em voltar para Macau, que eu trabalho na área de design, design gráfico e de animações, e essa área era uma área que não existia em Macau, basicamente, e só começou a existir a partir desta altura em que houve esse desenvolvimento em Macau. Portanto, tu achas que há um gap muito grande, ou pelo menos aquilo que tu sentiste, entre o período em que tu fizeste, vá lá, a tua infância e a adolescência, depois fazes a tua viagem pelo mundo e voltas a Macau já na pós-transferência ou na pós-transição. Eh, Houve algum choque aí? As coisas foram simples? O que é que tu sentiste neste... Hum, o que é que eu senti nessa altura? Quando eu cheguei, quando voltei, regressei a Macau, nessa altura, em 2006, hum, já era tudo muito diferente, diria, porque eu quando saí de Macau, Macau ainda estava sobre a soberania portuguesa, não era? Ainda se falava muito, ou melhor, ainda tínhamos muitos portugueses por Macau, e, e, e nos trabalhos que serviam e tudo. E depois, quando regressei em 2006, Macau já tinha entrado muita gente nova, diria, pronto. Ou seja, Macau já estava não só como chineses que trabalhavam, que havia mais chineses a trabalhar em Macau, digo chineses do da China continente? continental, exato. Uhum. E que também encontrei um Macau muito mais internacional, diria, porque tínhamos já mais americanos a trabalharem cá, mais australianos. Era uma comunidade muito mais variada, diria. Mas, se calhar ao contrário de gente, vá lá, da minha geração, para ti até foi mais fácil, se calhar encontraste uma Macau mais aberta do ponto de vista, vá lá, internacional, com gente muito mais diversificada, sem aquele peso, se calhar, excessivo, ou pelo menos aparentemente excessivo da presença Sim, portuguesa, quer dizer, portanto, acabas por entrar num mundo onde esta condição deixou de fazer tanto sentido, não é?
Ah, sim, para mim acho que foi muito fácil, porque como, como, ter, como tenho vivido também em Lisboa, pela Europa e depois tenho estado a viver pela Europa, ou seja, num mundo em que se falava o português e depois outro que falava mais o inglês e depois com aquele o meu chinês que já estava assim um bocado desgastado. Quando voltei foi foi simples, porque estava sempre muito ligado com todas as comunidades, basicamente, podia dizer. Esta herança, vá lá, que as nossas mães nos deixaram, que é o falarmos cantonês, foi uma mais-valia daquilo que é o potencial que qualquer macaense ou jovem macaense tem aí em Macau, sem dúvida. Sim, sim, esta vertente realmente é, apesar de nós não, muitos de nós, os macaenses, os bilíngues ou trilíngues, ou então mais, muitas vezes damos pouca, pouca, não digo nem importância, da- damos pouca importância a Esta valia. essa capacidade nossa. Mas que o que eu reparei nos outros, quando estive fora de Macau, reparei que para muita gente isto era uma coisa muito especial, em que temos basicamente nas nossas cabeças funcionam tudo ao mesmo tempo, basicamente, é tudo, tanto em chinês como em português, como em inglês, ou alguns falam francês ou mandarins e tudo mais. Sabes, o que é engraçado, ou pelo menos aquilo que eu acho quando falo com gente mais nova, enquanto para a geração, vá lá, mais antiga, estas coisas eram vistas, se quiseres, com aquilo que nós chamamos uma particularidade, né? Vocês já vivem com isso de uma forma natural e inserem-se depois em Macau num contexto em que vocês também são muito mais globalizados, né? E têm muito mais. A própria visão do mundo que vocês têm é diferente, enquanto as grandes ligações da geração antiga era Portugal-Macau e pouco mais, né? Vocês estando aí em Macau têm a relação com Portugal, mas também têm uma relação aí com o mundo, né? Portanto, vocês têm uma visão mais alargada nesse aspecto. Hum, eu acho que sim, porque acho que todos nós acabamos, todos nós, digo, da minha geração pelo menos, e alguns anterior ainda, eles tiveram sempre alguém que esteve fora a viver, alguém da família que estão fora a viver, e isto deu sempre uma noção do que a vida que se vive lá fora. Uma das minhas grandes dúvidas, ou pelo menos da minha dificuldade em perceber, é como é que a vossa geração interioriza e mantém aquilo que nós chamamos a identidade macaense. Para nós era muito fácil, porque as coisas eram quase que colocávamos logo como macaenses, né? Vocês, numa matriz mais larga, como é que vocês conseguem alimentar a manutenção da identidade sem a perder, não é? Ou seja, sem a diluir, ou isso dilui-se mais do que aquilo que eu penso. Bom, esta pergunta é sempre difícil de responder, acho que hum, realmente o que se vê agora é que esta identidade macaense que se fala, eu acho que fala-se muito mais disso entre nós apenas, entre nós os macaenses que nos identificamos, que temos esse termo em nós. É que estamos a falar mais disso, se calhar. Porque eu acho que para a geração mais nova, digo, para as pessoas com, por exemplo, agora com 20 e tal anos, se calhar
já têm pouco contacto com a comunidade, assim dita como nós vimos nos outros tempos, ou seja, se falarmos do Chá Gordo ou se falarmos dos eventos culturais que existem, que possam existir, acho que de alguma forma a comunidade também está assim um bocado dispersa, diria. Porque Tu achas que o que vai mantendo, vá lá, um pouco esse salpico, né, de identidade macaense é quase que questões de folclore, vá lá, não é? Portanto, o chá gordo, uma outra festividade, o doce para a piação que faz o teatro, pronto, e aqui aparecem um bocadinho os macaenses. De resto, a vossa vida para além dos encontros pessoais, né, amigos, quase que, vá lá, passa ao lado, há quase que uma identidade macaense em Macau idêntica à identidade macaense na diáspora, porque na diáspora é isso que fazemos, né? Quando estamos fora, de vez em quando, lembramos-nos que somos macaenses, porque há isto, há aquilo, encontramos. E o resto fazemos a nossa vida normal. É um pouco isso que se passa agora aí, Miguel. Acho que sim, acho que sim. Eu, por acaso, ao falar nisso, eu quero ser falar nisso, eu por acaso até eu tenho estado em contacto não agora nos últimos 2 anos, mas há mais anos atrás, quando ainda tínhamos os encontros dos jovens macaenses e do encontro dos macaenses mesmo. Eu, quando ouvia os relatos deles, dos encontros e o que é que eles faziam nas casas de Macau existente por aí fora, eu até que cheguei a sentir um bocado inveja do que estava a acontecer, porque sempre quando falavam eram assim grandes encontros em que não iam apenas a comunidade macaense, eles era a comunidade macaense existente naquele país ou naquela cidade, eles conseguiam, alguns deles pelo menos, trazer ainda mais outras pessoas. Ou seja, havia um interesse dessas outras pessoas que eram amigas dessas mesmas, que conseguiam trazer os amigos e isso para os churrascos ou para os encontros, onde eles poderiam mostrar assim um bocadinho da comida típica de Macau. E algo que nós cá, nós acabamos por ter os nossos eventos, nós a conseguirmos trazer a nossa comunidade macaense, mas já assim um bocado de Diluída. número reduzido, sim, Mais do... muito Não, diluído, mas exato. sabes que essa é uma perspectiva interessante, não é? Eu que tento sempre um bocadinho refletir sobre estas coisas, não é? Isso é uma situação que a mim dá-me esperança. Esperança neste sentido, porque eu vejo que esta geração, uma nova geração de macaenses, acaba por não viver do saudosismo. Ou seja, enquanto nós estamos constantemente a lamentar-nos, não é, daquilo que se vai perdendo, não é? Vocês vão vivendo naturalmente com aquilo que têm, de uma forma natural, não é? Mas mantendo, ou seja, é uma geração de identidade macaense sem uma carga de saudosismo. São porque são e existem porque aí estão. E reconhecem-se e identificam-se e mantêm-se. Ou seja, isso abre-me uma porta de esperança, obviamente, né, de que o futuro de Macau, independentemente do que aconteça, desde que haja um núcleo, né, de macaenses, ela vai persistir como zona, né, de referência, nem que seja de vez em quando por um salpico de folclore. Lá está, o encontro de jovens macaenses. E de repente toda a gente, né, isso viu-se na imprensa, fala dos jovens. Depois andam o ano inteiro sem falar disso, né? Mas eles estão lá. Né? Exatamente. Vocês continuam aí, né? Sim. Concordas Sim, com esta.
Concordo, porque nós estando em Macau, para falar de um macaense, acho que nós cá nós vemos mais essa outra realidade, porque a realidade que nos vem, que nos está à nossa frente mesmo. Hum, e, e a falar da geração que vem, porque a geração que vem não viu o que nós vimos, por exemplo, não é? E daí não tem essa saudade ou essa nostalgia, coisa assim. Mas agora, acho que tem sido feito assim uns esforços, diria, ainda da comunidade macaense existente cá, a tentar mostrar à malta mais nova, por exemplo, através do teatro, através dos vídeos que a gente vai fazendo também, pelo grupo do teatro. Temos conseguido levar alguns jovens ainda a participar, às vezes até bastante jovens, porque são mesmo crianças e que começaram connosco desde de uma idade, desde muito novos, e acho que, pronto, são poucos, mas acho que o que é necessário é termos espaço para reinventarmos essa Portanto, parte, para trazer a história aos macaenses que vêm aí. não, pronto, é um bocadinho isso que eu estava a percepcionar, que vocês estão a reinventar, ao fim e ao cabo, né? Ou se quiseres, a reescrever a história dos macaenses em Macau. Vocês já num período pós-transição, quase todos vocês já têm filhos, né? Ou pelo menos estão nessa linha, mas conseguem ainda, vá lá, manter, transmitir por via familiar, não é? E penso que isso acontece um pouco com todos, esta tradição de ser macaense, quase que é isso que está em causa, qual é que é a tradição de ser macaense? Sim, acho que é, nesse ponto de vista é tentar manter o que a gente fazia, o que nós fazíamos mais, a manter essas tradições, mas acho que o que está em causa também, se calhar, é a realidade de hoje em dia cá de Macau, de que quem é que cá vive na realidade, não é? Porque, por exemplo, por exemplo, eu no meu caso, eu sou muito diferente dos meus irmãos, por exemplo, e acho que só a partir daí dá para ver muita diferença da maneira de estar também. Eu no meu caso, eu vivo uma forma assim um bocado mais portuguesa, porque tive esse passado, tive essa minha vivência em Portugal e essas coisas, mas que depois, e que o que me faz viver assim um bocado mais, de uma forma um bocado mais aportuguesada, aqui em Macau, enquanto que no ponto de vista do meu irmão, por exemplo, que viveu mais o tempo dele em Macau e também tendo ele também a companheira não ser portuguesa ou mesmo numa outra nacionalidade, é tailandesa, isso reflete muito da maneira de estar também de cada casa, pronto, diria. Porque já são costumes muito diferentes que nós seguimos e no caso dele, se calhar ele já segue um bocadinho os costumes assim tailandeses, por exemplo, festejam já outras datas também, ou têm noção O que disso. me estás a dizer é que, ao fim e ao cabo, vá lá, a malha, isto é eu estou a ouvir e estou a tentar navegar, não é, na minha percepção, não é? Porque o que é interessante, às vezes andamos todos aqui a tentar fechar a caixa dos macaenses, ou seja, os macaenses têm que ser isto, aquilo, etc. E depois, de repente, Exato.
quando eu contacto convosco, vejo que vocês estão a abrir a caixa, ou seja, portanto, vocês mantêm a identidade, mas a caixa abre-se completamente, ou seja, não há aqui um padrão tipo, o que há é a necessidade de manterem a ligação, o resto da caixa abre-se, não é? Exatamente, exatamente, porque acho que é mesmo essa parte, porque porque nós, quando nós falamos assim do macaense da maneira antiga, nós, nós, nós somos uma minoria, somos uma minoria, somos mesmo muito poucos, porque somos poucos eh, até com os que falam português. Posso dizer isso? Somos muito poucos aqui em Macau neste momento, porque até o próprio macaense dito, se calhar o macaense já nem usa tanto, o macaense hoje em dia já nem usa tanto o português, por exemplo, dentro de casa, não é? E não digo que seja o chinês, diria que é mais o inglês até, que é É. que é um fenómeno que eu achei muito interessante aqui em Macau, porque com os meus sobrinhos, por exemplo, eu sempre, os meus sobrinhos e muita gente, nem é preciso ser os meus sobrinhos, mas muitos ali na escola portuguesa de Macau, por exemplo, muitos deles, eles falam antes é o inglês entre eles. E nem é o chinês que era na minha altura, do que nos intervalos a gente falava sul chinês e, e que ainda chamava-nos a atenção para não falar tanto o chinês e conhecer o português e tal. Agora era o contrário, agora é o contrário, agora é o inglês que substituiu o chinês. Claro, claro. Mas essa perspectiva é interessante porque, a mim, pelo menos, e a quem está a ouvir, né, eu tento trazer vários depoimentos, né, e há aqui noções, o que enriquece, ao contrário daquilo que possa parecer, né, para mim, estas perspectivas e esta visão, né, sobre o que é o ser macaense, né, lá está, tem uma dinâmica. E as pessoas às vezes esquecem da dinâmica, porque o passado serve para a história, obviamente, e vocês têm também, vocês continuam, sabem o que é o passado, né, do macaense, e a questão do patuá ou da gastronomia, por exemplo, né, são os dois traços, né, fundamentais, mas vivem soltos disso, ou seja, não, têm isso ao mesmo tempo que carregam isso, não precisam disso para viver, vá lá, para continuar a ser macaenses, não é? Sim, isso eu vejo dessa maneira, porque acho que já no meu caso eu aceito a evolução, aceito a evolução disto tudo, porque na realidade é que hum, isto como é que é Miguel, dizer? Miguel, se calhar isso também é uma forma de vocês estarem em Macau no futuro, não é? Porque Macau está a mudar, não é? Por Sim. imperativos políticos, sociais, etc. Portanto, ou seja, Macau já não vai ser aquilo que era. E não é aquilo que é, portanto, vai ser diferente, né? E essa, se calhar, é a fórmula, vá lá, né? Reinventada, de estarem aí todos bem, de manterem as vossas relações sociais, de manterem os vossos eventos e coabitar com isso de uma forma pacificada. Sim, sim. Acho que acaba por ser isso porque hum, é reinventar, é manter os costumes e tentar mostrar aos que possam estar interessados em conhecer essa parte, ver o que é que essa coisa, essa maneira de estar, de ser macaense, pode mostrar às pessoas, uh, porque acho que é muito difícil, porque nós também temos de nos adaptar à maneira de estar agora para os tempos que vêm, agora, os próximos, não é? De que nós vivemos com outros objetivos e
como é que é dizer? Para ganhar a vida, ganha-se de outra maneira, por exemplo. Como é que uma pessoa tem de estar assim no trabalho e tudo mais. Não, E é mas inevitável. o projeto de vida é esse, não é? Vocês estão aí para terem um projeto de vida futuro, obviamente, não é? E até de herança, porque vão ter os vossos filhos, não é? Portanto, os vossos filhos vão crescer aí nessa realidade e têm que estar inseridos, não é? Sim, isso é uma forma de nós estarmos inseridos na comunidade e no nosso caso, por exemplo, como maquense, nós temos essa facilidade de estar em várias comunidades diferentes, pela língua que falamos e dos costumes e tudo mais, porque vimos tudo acontecer também em Macau, não é? Uhum. E é uma forma de nós, e daí nós temos essa visão de não só viver o passado, mas também aceitar do que vem, do que está a vir. Tu notas ainda, portanto, eu pelo menos percepciono isso, acho que ainda há um núcleo, se quisermos chamar a isso, né, de jovens macaenses que continuam, a exemplo dos macaenses da pré-transição, né, não de uma forma, obviamente, tão vinculada, né, mas continuam a ser personalidades importantes em Macau. Ou não notas isso? Temos alguns. O que eu estou a dizer, ao fim e ao cabo, o que eu estou a querer saber é se ainda existe uma elite, não é? De que isto, as sociedades precisam de figuras, não é? De pessoas, de referências, não é? E nós macaenses acabamos sempre por dar sempre alguma lógica, né, do papel do macaense em Macau. Né? Eu penso que esta nova geração está a conseguir substituir-se de outra forma, obviamente, mas mantendo alguma notoriedade ou não. hum, Pois, só- alguns conseguem, porque acho que é um bocado aí que eu estava a tentar explicar há bocado de como nos adaptar para podermos ter essa influência, diria. Hum, Porque, como é que é dizer? Deixa-me deixa lá ver. Porque não somos muitos, porque muitas vezes o nosso problema também está em como nós o facto de que nós temos de perceber mais, temos de saber comunicar com eles, para começar. Ou seja, com eles, ou digo, com a sociedade em geral. Uhum. Que tem a ver com os chineses, por exemplo, e a saber o que é que se passa no dia a dia das coisas, e daí, neste momento em Macau, só se consegue isso se nós participarmos mais nas atividades chinesas, por exemplo, ou nas atividades e percebendo mais das tradições chinesas e não estou a dizer que a gente não perceba, não tenhamos esse conhecimento antes, mas tem de ser mais aprofundado Tem que ser mais e ativos, tem que ser mais ativos, não é? exato, e acho que é essa parte em que nós macaenses estamos mais envolvidos agora. Uhum. E isso são a vários níveis, não é? Isto tanto são das atividades, como é no trabalho, como é nas festividades, nos costumes e a televisão Miguel, e tudo mais. vocês, mas vocês com essa perspectiva, isso é extremamente interessante, sentem-se abandonados pelos macaenses séniores, vá lá, ou não? Talvez Acho por não compreenderem, portanto, ou seja, quando digo isto o não compreenderem esse tipo de posicionamento, portanto, há um abandono ou há vá lá, um reforço, não é? Para que vocês tenham esse tipo de papel em Macau, não é? abandono. Eu acho, eu acho que é uma forma.
acho que é a nível. Como é que é de explicar isso? Eu acho que não, acho que é uma forma de estar numa cidade em que está em desenvolvimento, diria. Do nosso, pelo menos a maneira como eu vejo, é a forma de estar numa cidade em que, num território em que está em desenvolvimento e, e, e sermos capazes de adaptar-nos à realidade e depende das ambições de cada um ou o que é que, como é que nós queremos estar na sociedade e adaptarmos a ela. Obrigado. Eu tinha muito mais coisas, pá, mas isto o tempo pá, passa num ápice. Pá. Mas olha, eu acho que isto foi uma lufada de ar fresco, na minha percepção, obviamente, né? Sobre estas questões do ser macaense, do estar em Macau, de como é que se vê Macau hoje em dia, com olhos diferentes, até porque pronto, vocês têm muito mais anos à vossa frente, né, para projetar o futuro. Gostei imenso de estarmos aqui a trocar palavras, muita coisa, ou muito mais coisas, se calhar teríamos que abordar, mas vamos tentar limitar o tempo, senão depois as pessoas também não nos ouvem. Exato, Se a exato. conversa for longa demais, não nos ouvem. Assim vamos limitar-nos a esta meia horita e vamos esperar que quando isto for para o ar, as pessoas fiquem, e penso que pelo menos conseguiste isso, fiquem com uma percepção de que há uma geração nova que está a reinventar quer a etnicidade, quer a identidade macaense, né? Quer a projetar a sua vida em Macau e não só, no mundo, né? Porque vocês depois têm as ligações com as pessoas que estão no mundo fora. Portanto, eu costumo dizer que o núcleo embrionário é sempre os que estão em Macau, que é aí que nós vamos beber, né? E se vocês conseguirem manter aí vivos, né, ativos, e a darem aos outros a referência, eu acredito no futuro, né? E acho que este teu contributo foi muito interessante nesta perspectiva, né? Espero que quem nos ouça, né, fique também com essa visão. Espero ainda conseguir, não sei, depois hei de falar contigo sobre se calhar um outro jovem que tu me indiques e que eu gosto da conversa informal, não é? Que é a melhor forma de a gente falar nos assuntos. Agradeço-te imenso, Miguel. Acho que foi aqui um momento interessantíssimo. É? E depois, olha, vamos ver se a gente contribui para falar de Macau e manter Macau na agenda, Miguel. Sim, com Para quem certeza, nos ouve, obrigado eu. então, e para quem nos ouve, na próxima lá estaremos a falar de Macau com outra pessoa, com outra perspectiva, né? E a enriquecer-nos a nós mesmos sobre esta perspectiva de Macau. Miguel, muito obrigado, dá aí cumprimentos aos teus pais, ao teu pai, né? Portanto, e à família, e espero estar contigo um dia destes, pá, quando for aí. Exatamente, obrigado eu pelo convite também e sim, voltaremos a falar em breve. Ok, vá, um abraço. Obrigado. Um abraço. Abraço.